Lightworkers. Olá, boa noite a todos, boa noite família, canal Lightworkers, Trabalhadores da Luz. Embora saibamos que muitos ainda estão envolvidos com os últimos conteúdos que foram publicados no canal e recomendamos com veemência que todos sejam revistos até que a mente e a consciência que está em expansão consiga compreender e assimilar todas as informações, e caso hajam dúvidas, estamos à disposição através do nosso e-mail que está na descrição. 24 horas por dia, inclusive nos fins de semana, alguém sempre está trabalhando e passando mais tempo lá naquele prédio de 5 lados do que com a família. Os arquivos são abertos pelos seus responsáveis com uma sequência de números que muda todo dia. Com centenas de departamentos diferentes que competem entre si por informações, nem todos possuem o mesmo pensamento. Então, lá também são feitos sérios movimentos que afetam o tabuleiro geopolítico, onde em dezenas de salas diferentes cenários são reproduzidos para ver as possibilidades existentes com estratégias diferentes em vários tipos de situações. E isso se repete todos os dias ao redor do mundo, mas em outras salas especiais, que possuem acesso ao subsolo, e lá são discutidas as desculpas que dão ao mundo sobre o caso Roswell, mantendo relatórios de campo em segredo, análises científicas, procedimentos médicos que foram feitos e destroços de tecnologia avançada que foram recolhidos e guardados a 7 chaves. O conhecimento em Roswell foi protegido por muitos ramos dentro das forças governamentais. Todos queriam saber o que os outros departamentos tinham descoberto, mas para todos os efeitos, nada tinha acontecido, então, supostamente não havia tecnologia nenhuma para desenvolver. Mas os rumores eram de que um departamento separado manteve em Wright Field, em Ohio, um não-terreno que foi recuperado vivo. O interesse era descobrir como as coisas funcionavam. Além dos UFOs, também existem os USOs. Os UFOs são objetos voadores não identificados e os USOs são os nossos OVNIs, objetos submersos não identificados. Não são identificados no radar e podem mergulhar diretamente no oceano. A tecnologia descoberta em Roswell não poderia ficar em prateleiras, portanto, o material todo foi enviado primeiro para o Fort Bliss e, logo depois, inventaram que o que estava no lugar da queda eram destroços, sim, mas de um balão meteorológico. Recentemente, vimos que usaram a mesma estratégia, quando caças abateram supostamente um balão meteorológico chinês nos céus do Alasca. Tudo deveria ser encoberto, então o fazendeiro Brazel, que foi o primeiro a chegar no local onde o objeto caiu em 1947, em Roswell, ele sumiu por 2 dias e quando reapareceu na cidade, ele estava numa caminhonete nova e negou que tivesse visto qualquer coisa. Fizemos essa pequena introdução porque o nosso conteúdo hoje não será extenso, respeitando os conteúdos anteriores que são importantíssimos e precisam continuar sendo vistos e revistos para que os seus processos possam seguir em frente. Então, tendo em vista que os conteúdos anteriores ainda estão sendo assimilados por todos, nós vamos falar sobre algo que não tomará muito tempo, mas é uma informação. Um acontecimento que muitas pessoas desconhecem foi chamado de o caso Darlington Farm, Ohio. Um brigadeiro chamado Twining disse que a nave recuperada tinha uma superfície metálica
e refletia luz. Não deixava trilhas e era plana na parte inferior, sendo que na parte superior era abobadada, e a formação sempre eram de 3 a 9 objetos. Nenhum som era emitido. Esse mesmo homem disse que se o país quisesse construir algo do mesmo jeito, o custo, o comprometimento, as despesas e os projetos de alta tecnologia teriam que ser independentes, porque teriam que agir fora da burocracia. E como ainda fazem hoje, pelo menos faziam, mas ainda não é uma exposição, Twining afirmava que faltavam evidências físicas que poderiam provar a existência de tais objetos. Surgiu depois o projeto Blue Book, que procurava todo caso de avistamento registrado para anulá-lo, encontrando provas científicas para que nenhuma informação vazasse. E encobertos, iniciaram a pesquisa sobre a engenharia reversa e não foi da noite para o dia. A ordem era não usar o termo extraterrestre, mas sim tecnologia estrangeira. Então vamos à descrição do caso, que é desconhecido por grande parte das pessoas. Em 1953, em Darlington, uma cidade do estado de Ohio, uma família estava sentada à mesa de jantar, o pai, a mãe e o filho de 13 anos. E as luzes da casa da fazenda começaram a diminuir. Logo os cães e os outros animais da fazenda começaram a ficar agitados demais e o menino levantou da mesa e foi ver o que estava acontecendo. Então, ele chamou os pais para verem pela janela a luz engraçada que estava no céu. E todos resolveram sair para a varanda, e foi quando um dos cães se soltou da coleira e saiu correndo, o que levou o menino de 13 anos a correr atrás do cachorro, entrando em campo aberto. Os pais continuavam olhando aquela luz descendo do céu, era como uma bola de fogo redonda, até que ela pairou sobre o campo onde estavam o cão e o menino que haviam corrido, e segundos depois os pais do garoto ouviram ele gritar por socorro. E como todo bom americano, o pai pegou a sua espingarda e com a esposa correram para o campo, mas quando chegaram lá, viram o filho sendo levado por seres menores do que um ser humano. E quando o objeto decolou, nada o deteve, nem o que o pai tinha em mãos e usou. O cachorro, tadinho, estava sem vida ali no campo, mas não haviam pegadas nem do menino e nem dos seres. Então os pais resolveram chamar a polícia da cidade e eles foram investigar. Resultado do relatório oficial foi: o menino havia fugido e se perdido na floresta que fazia fronteira com a fazenda. Em 48 horas, oficiais chegaram e determinaram que a família seria realocada. Então, os pais foram levados e todos os pertences da família foram colocados em caminhões e foram para um local a noroeste que não foi divulgado. A mãe do menino ficou em choque, passou por muitas desprogramações, assim como o pai. Entretanto, segundo o Insider, a classificação real foi de um CE3 genuíno, ou seja, um contato imediato de terceiro grau real. O menino não foi encontrado. Será interessante ver a explicação dos governos quando decidirem pelo desacobertamento. Terão muito a explicar, terão muito a dizer a milhares e milhares de famílias que ainda estão sem respostas a respeito de seus parentes, de amigos, de pessoas próximas que passaram por isso, e eles sabem o que foi e o que não é. Interessante que o primeiro nome dado aos não terrenos foi Alf. Vocês lembram daquele ser engraçado que vivia com uma família e que não podia ver um gatinho? Pois é. Conhecimento nos mostra há quanto tempo tem usado
acontecimentos reais em roteiros de filmes, de séries, de humor, etc. E nós nem tínhamos conhecimento disso. Hoje temos, porque estamos no processo de despertar e expansão da consciência. Então é muito fácil essa compreensão e que nós continuemos avançando aí nessas informações e nesse conhecimento. Gratidão por acompanhar e apoiar o canal. Gratidão àqueles que têm apoiado o canal de forma independente diante da situação que estamos passando por aqui. Muita paz, muito amor. Qualquer dúvida, envie e-mail, revejam os últimos conteúdos, é importante, porque depois falaremos sobre assuntos que estão acontecendo no agora, mas tem acontecido tão aceleradamente que seria preciso fazer um conteúdo ou 2 ou 3 por dia. Muita sabedoria e discernimento em tudo aquilo que você fizer, tudo aquilo que você ler, e que todos nós estejamos juntos, imersos na verdadeira luz. Até o próximo conteúdo.